Estamos começando mais um programa Engenharia e Arte, aqui no Canal Arte Agora. E hoje eu vou conversar com o engenheiro Ivo Sendax, que Ivo é um engenheiro de uma trajetória extremamente densa e que encontrou tempo, encontrou oportunidade para extravasar o seu talento na área de comunicação. E, naturalmente, tem um mergulho muito fundo na arte e na cultura, e é isso que nós vamos tratar sobre esse assunto hoje. Bem-vindo, Ivo Sendax. É um prazer enorme estar com você aqui no Canal Arte Agora. Alexandre, é um prazer estar aqui. Olá, ouvintes em todos os horários. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos às ordens. Meu nome é Iso, com S. E é um nome, esse nome, Ivo, ele vem de onde? É uma forma aportuguesada de Ichok. Na tradição familiar, a gente vai colocando os nomes dos antepassados que faleceram. Sei. Como meus irmãos herdaram os nomes dos meus avós, Marjan e Hersch, traduzidos por Marina e Horácio, eu fiquei com o sobrenome do meu bisavô Ichok, que eram de uma família de origem polonesa, judaico-polonesa. E aí minha mãe, antes muito da famosa norma de segurança, de qualidade, ela botou ISO Sendax. Pois é, e é um nome que, depois que decora, nunca mais esquece. Iso Sendax. Mas, Iso, aqui no Canal Arte Agora, nós costumamos eh, fazer uma pergunta inaugural aos nossos convidados, todos eles. E essa pergunta ele cumpre dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a presença do convidado no programa. E o segundo objetivo é fazer o registro histórico da passagem do convidado no canal Arte Agora. As pessoas imaginam que daqui a muito tempo nós vamos ter um outro mundo, mas vai aparecer um arqueólogo digital, vai cascavinhar os arquivos do YouTube e vai encontrar essa nossa conversa. E eu devo dizer a você que vou ficar muito feliz em saber que o Homem do Futuro vai saber que nós conversamos nesse 2025 tão distante. Iso Sendax. Quem é Iso Sendax? Eu sou, posso dizer, já meus 65 anos, formado em engenharia, fiz na Escola de Engenharia de São Carlos, tive vários trabalhos próprios na área de engenharia, minha própria empresa tal, e concluí minha carreira formal, registrada, no Banco Central do Brasil, onde eu trabalhei os últimos 15 anos até 2019. Ô, Iso, Então, me permita uma breve interrupção. Você, como todo homem inteligente, já começou com muita velocidade. Lá atrás, Iso, como é que era o Iso garoto? O Iso que talvez ele nem soubesse a origem do seu nome. Como é que era o Iso garoto, o Iso menino? Ele era brincalhão, ele era estudioso. Como é que era Iso que ainda corria atrás de pipa, ainda jogava peão, ainda jogava bola de gude? Como é que era aquele Iso lá atrás? bem, eu nasci em 1960, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, ainda numa época que a gente podia andar na rua, embora já tivesse veículos, carros, já não fosse tão solto. Mas a rua Afonso Pena, tem uma ladeira, contramão para, vamos dizer, mão de veículos para subir, mas como toda boa ladeira, era própria para carro de rolemã, carrinho de rolemã. Embora eu não fosse muito da atividade esportiva, sempre dormi cedo, deitava para ler todos os dias, sempre tive mais essa característica, vamos dizer, nunca me mexi muito, né? Não era do time de futebol, não tinha, talvez, porque tem um sopro funcional de nascença, né? Então não era exatamente um atleta. Mas ainda era uma vida de rua desde criança, a gente se encontrava com os outros garotos, vinha sozinho da escola, era um outro tempo, mas o Bom Retiro já era bastante urbanizada, na região central de São Paulo, né? Então a gente sempre brinca que São Paulo tem duas partes, o Bom Retiro e o Grande Bom Retiro. E dizia o João Bananelli, um personagem histórico lá, porque primeiramente no Bom Retiro chegaram os italianos, ele tem uma característica que é onde fica a Estação da Luz. Então os imigrantes chegavam de navio
pegavam o trem, subiam para São Paulo, caíam exatamente no Bom Retiro, no bairro da Luz, que faz parte do Bom Retiro, que é como tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe chegaram lá. Mas aí já morava em prédio, já era outra realidade. A gente usava o corredor para fazer campeonato de botão, né? Tinha os garotos de vários andares, a gente reunia lá e fazia no chão o botão e tal. Então, vamos dizer, uma infância agora, sempre fui muito considerado muito estudioso, que o pessoal chamava, me permitam os futuros arqueólogos, de CDF, né? Aqueles que gostavam de ficar sentado fazendo as lições. E até me contou uma vez minha mãe que foi chamada na escola, ela foi preocupada, né? Falou, o que houve? Ele não consigo fazer ele prestar atenção porque parece que já conhece bem a matemática. Então, desde muito cedo, com outro fator que eu já vou contar, eu estava mais vinculado às áreas de exatas, tinha mais domínio da abstração ligada às exatas do que da parte de artes ou de esportes, como eram a maioria da garotada. E assim, também uma certa aversão a ver coisas abertas, vivas, funcionando, né? Tipo uma cirurgia de uma pessoa, tal, também me ajudou a levar para esse campo da engenharia. E depois do ensino fundamental, eu estudei na escola, no ginásio israelita Sholem Aleichem, que era uma escola judaico-progressista de linha do Montessoriana, linha Janos Korczak, que era vamos dizer assim, não era bem a profissão pedagogo, não existia talvez na Polônia de antigamente, mas era aquele que foi com as crianças junto para o campo de concentração, não abandonou as crianças quando elas foram deportadas, embora ele não estivesse obrigado a ir. Então, era uma escola progressista, a diretora da escola foi reconhecida depois como a primeira mulher a ser vereadora na cidade de São Paulo, porque o PCB tinha uma chapa, foi para a clandestinidade imediatamente. Aí o pessoal se incorporou num outro partido, lançou uma lista e elegeu 11 vereadores em São Paulo, ela como a mais votada e a primeira mulher da história a ser habilitada por uma cadeira na Câmara Municipal da capital de São Paulo. Só que todos foram cassados antes da posse, como convém, né, aos bons regimes reacionários. E agora, talvez há 10 anos atrás, esses mandatos foram todos reconhecidos. Ela é a mulher mais antiga, era a diretora da escola. Meu pai também ajudou a construir, foi diretor da escola, embora tinha aquela linha que não podia ser professora. Eu nunca tive aula com a minha irmã mais velha, que era também uma das professoras. Então, ali eu fiz até o ginásio, e depois eu já fui para a Escola Técnica Federal, né, que funcionava e já fazendo o ensino técnico em mecânica, então já estando mais próximo do nosso ramo de engenharia. Oi, Iso. Viajava bastante, acampava, tudo isso era bastante comum na nossa época, fez parte da minha formação, a vivência comunitária, coletiva, com os jovens. Nós tivemos uma vez em Israel, várias vezes na colônia de férias, em várias colônias de férias, então tinha um grau de sociabilidade bastante bom quando eu era garoto. E aí você foi para engenharia, né? E na engenharia, então, você se fez. Na época, tinha 17 anos, eu falei, bom, é melhor fazer o vestibular enquanto eu faço aquele último ano técnico, né, para não ficar apertado. Mas aí eu passei para a Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, acho que teve duas questões, a engenharia e o fato de poder morar já fora de casa, com 17 anos ainda, começar uma vida lá em São Carlos, que é uma cidade do interior, a uns 200 e tantos quilômetros de São Paulo. Na época devia ter cento e poucos mil habitantes, e talvez a parte mais marcante da cidade era exatamente a universidade, que na época era um campus mais de exatas, né? Hoje eu sei que está bastante diversificado. E ali eu fui com a opção de engenharia mecânica. Alguns dos atuais dirigentes da ENGD já eram dirigentes do Centro Acadêmico Armando Salles de Oliveira, o conhecido CAASO.
Então, eu conheci lá naquela época, por exemplo, o presidente da NGD, Paulo Massoca, o Miguel Manso, o Celso Soares, todos eram antecessores meus ali na faculdade. E ali, vamos dizer, a gente mesclava o estudo da engenharia, MacFlu, Cálculo 1, tudo isso aí, com aquilo que eu chamei na página de as lições fora da sala de aula. Então, tivemos lá, quando na cidade aumentaram o preço do bilhete, falou, vamos pular a catraca, não tem essa história de aumento de bilhetes. E aí, pô, colocaram uma catraca em cima da outra, fecharam o banco, que não era, hoje tem propaganda, né, no banco, que é de frente para o cobrador, né? Fecharam o outro, e aí tinha senhoras, uma vez eu lembro que tinha 3 senhoras, mas elas não conseguiam pular a catraca. Gira meia catraca, passa as 3 e paga uma passagem. Um movimento grande, a mesma coisa nós fizemos com relação ao bandejão da faculdade. Fomos para São Paulo, ficamos acampados na reitoria, e ainda depois articulamos uma passagem de trem para poder voltar para São Carlos. E com a minha surpresa, eu tive há uns 2, 3 anos atrás, fui fazer uma palestra na Uniara, e nós paramos lá na casa de amigos de São Carlos, e por um acaso a sobrinha deles era estudante da USP, e ela falou, preciso passar, então você vai me levar para ver como é que estão as coisas lá. Fiquei um pouco decepcionado que o campo de futebol nosso já tinha virado tudo prédio para um monte de outros cursos, né? Mas o bandejão continuava a R$ 1 congelado, o preço talvez 30 anos depois da gente sair da escola, acho que deixou legados desse tipo. E o caso teve um papel, foi um período da reconstrução da Uni, né? Eu não tive na Bahia, mas estive em Piracicaba, onde uma das organizadoras veio a ser minha esposa, uma das apoiadoras lá da construção da Uni, lá em Piracicaba, veio a ser minha esposa uns anos à frente, então, vamos dizer, tive também uma vida, além da parte acadêmica, da parte, já começando a parte de organização do movimento estudantil, também ajudando na nossa formação. Perfeito. Bom, e aí quando saiu da faculdade, inicialmente você começou a trabalhar com o quê? Você foi direto para tentar o concurso para o Banco Central? Colocou alguma empresa, foi trabalhar em algum canto? Como foi o início da vida profissional? Então, eu saí de lá, fui para empregos CLT. O primeiro foi com uma consultoria com um engenheiro da Poli, professor da Poli, Fundação Vanzolini, se tornou muito amigo ao longo da vida toda, sempre tivemos nas festas com ele. Era o conhecido como professor Moranguinho, porque ele perguntava qual era a causa básica que impedia de tirar o morango do sorvete de morango. Não? Aí, então, se parte dos sorvetes hoje são artificiais, ele tem responsabilidade com isso. E aí a gente usava os métodos de produção voltados a escritórios. Então, nosso trabalho era lá no Credicar. Então, imagina, ele tinha que processar, não era como hoje, né, que é tudo eletrônico, tudo processamento de dados, tinha que processar os lotes, né? Então, trazia outros consultores para ajudar a calcular. A gente era engenheiro recém-formado, trabalhou nessa equipe por um ano e meio, mais ou menos, né? Como ele mesmo disse, ó, também tem que aprender a trabalhar, né? Não só conhecer o conteúdo, mas aprender a trabalhar. Depois eu fui para a Duratex, fiquei 4 anos na Duratex, já na área que era chamada de organização e métodos, né? Teve aí uma transição para a área de administração. Trabalhei junto com o Gilberto Kassab, bastante conhecido, mas só uns 3 meses. Ele saiu para fazer a campanha e hoje é bem conhecido lá, um dos dirigentes nacionais ali da política, do PSB, PSD, né? Então, vamos dizer, foi um período também de aprendizado. E dali eu fui para a Léo Madeiras, que é uma empresa comercial já cuidada da parte incipiente de informática, né? Era bem básico, tinha um 286 com 8 terminais em cada loja,
e todo fim de tarde o pessoal tinha que transferir online, só conseguia fazer a conexão no final da tarde para receber novas tabelas de preço e mandar os resultados do dia que a gente reprocessava à noite. Também era uma coisa do início dessa área, então fui me ligando. Fiquei lá também 4 anos, né, por uma experiência interessante, aprendi bastante coisa, como viver. Era um leitor assíduo do jornal Hora do Povo, meu chefe até falou, você não vai conseguir ser promovido aqui lendo Hora do Povo. Falei, mas eu vou ler do mesmo jeito, eu quero ser promovido se eu tiver competência técnica, né? Não pelas minhas opções. Então, o passo seguinte foi trabalhar mais próximo do jornal Hora do Povo. Então, tinha uma empresa, tinha gráfica, a gente foi ajudando a montar, trouxe uma rotativa da China na época, né, para imprimir o jornal. A minha tarefa era vender serviços da rotativa para poder o jornal rodar E também com material que a gente ia juntando. nessa época você tinha qual idade, Iso? Estamos falando em 24 mais 9, 30, 30 e 30, poucos, 30 e poucos 34, anos, né? 35 anos. Certo, perfeito. Aí ficamos lá, só que, vamos dizer, essa luta geralmente não é forrada de muito dinheiro. E a gente teve um problema que depois que a gente trouxe a rotativa, o Diário Popular, o Estadão, a Folha trouxeram novas rotativas para rodar os seus jornais, e as rotativas anteriores viraram uma gráfica aberta ao público, né? Aberta aos clientes que desejassem. Aí a concorrência também era um pouco, digamos assim, desleal, porque eles tinham uma máquina muito maior, muito mais rápida, né? Então, a gente acabou não tendo grandes mercados. E isso foi me levando a pensar em concurso público. Até uma conversa com meu irmão, tenho dois irmãos, Horácio tem 11 anos mais que eu, a Marina tem 13 anos, eu era temporão, né? Ele falou, mas, eu falei, não, mas eu não vou fazer concurso para técnico? 2.500 o salário, pensando em valores de hoje, não? Falei, realmente é mais do que eu estou conseguindo tirar por mês aqui, não? Das vendas, do movimento e tal. Aí eu fiz um concurso, primeiro entrei na Justiça Militar da União, fiquei lá um ano e pouco como técnico judiciário. Isso me permitiu duas coisas, porque aos 18 anos eu não fiz o exército, não tinha vontade de fazer o exército, tinha aquele problema de nascença, né, que também ajudou na dispensa, mas a minha vontade era de não servir. Então, considerei na Justiça Militar da União um serviço militar tardio, vamos dizer assim, já com 45 anos. E ali também eu falei, bom, eu estou precisando ver o que eu faço com a minha previdência, né? Porque agora já começa a contagem regressiva, ficou resolvido por conta desse trabalho. Foi uma primeira, fui o 10º colocado ali, era ali na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, né? E assim, só que 90% dos processos, né, eram ou deserção, porque o cara faltava 7 dias, ou porte de drogas. Eram as duas coisas. Tinha alguns casos, vamos dizer, inclusive de traição à pátria. Um engenheiro que trabalhava no projeto Aramar, do submarino nuclear, tal, ele foi para os Estados Unidos, é o que consta, foi uma equipe atrás dele nos Estados Unidos, não conseguiram trazer ele de volta, ele sequer veio para o enterro do pai, né? Desertou e levou junto consigo os segredos para os Estados Tem Unidos. um Então, o caso processo parecido, estava tem um lá. caso parecido, né? O rapaz não era do Exército, ele era da Polícia Federal. Tinha um cargo de deputado, primeiro passou um pendrive lá no Catar para alguém, ninguém sabe para quem ele passou, nem o que tinha escrito no pendrive. Mas recentemente ele foi para os Estados Unidos e lá de Washington começou a tentar articular um ataque ao Brasil, um ataque tributário, um tarifaço. Depois começou a estimular os Estados Unidos a invadir o Brasil. Uma colega dele, venezuelana, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu não sei se está ciente desse caso, é um tal de Eduardo, não é Eduardo. Se fosse no seu tempo, ele diria, pega aí quantos anos?
Estamos falando já em 2005 que eu tive lá. É, né? Esse não, esse é agora. Esse aí tem 2025. É um tal de Eduardo Bolsonaro. Esse caso não passou, Não mas passou? a Se nossa, tivesse passado, né? nesse período, era o período das reparações, de tirar certidões para ter as reparações históricas. E a diretora era muito organizada, era uma burocrata muito organizada, a diretora do cartório, e ela tinha uma agenda telefônica, num caderninho, então como era tudo em papel, né, não era nada digital, então estava começando, a gente levava o pendrive para a sala de audiência, gravava no Word, trazia o pendrive de volta para poder imprimir, né? Não era tudo online. Mas a massa dos processos eram todas em papel, principalmente do tempo da ditadura e tal. E ela tinha o caderninho com os nomes, né, em ordem alfabética, como se fosse uma agenda telefônica, tal nome e o, a página, o livro onde vai estar os dados, se o cara vier pedir a certidão, já tá identificado onde ele está. Eu falei, nossa, muita gente famosa e alguns que eu conheço pessoalmente. Até liguei para alguns, um grande amigo meu já falecido, Nelson Chaves, falou, olha, estou aqui, se você quiser a certidão, eu já te deixo pronto para a hora que você vier, não é só você pegar. Falou, jamais vou pedir reparação. Eu fiz tudo isso porque precisava fazer pelo Brasil e já faria tudo de novo se fosse necessário. Hoje ele não está vivo, mas foi um registro que me marcou naquela época. Herói Nelson até o Chaves fim. dos Santos. Herói até o fim. Ele falou, não, eu não vou pedir a reparação, eu fiz porque precisava ser feito. E não era uma pessoa cheia de dinheiro, nada disso. Não. Ele era bastante uma pessoa que teve muita influência também na minha formação. Mas aí também aproveitei esse ano, como dizia o juiz que não era uma justiça de quantidade, mas de qualidade, botava até o 900 na frente para não ficar o processo 01, ficava 900.001. Né? Tinha 150, 200 inquéritos por ano que viravam 60 processos. Então resolvia-se rápido, né? A maioria dos casos. Então, sobrava tempo para estudar a Constituição, estudar outras matérias jurídicas, aprender um pouco dessa parte jurídica também, que me ajudou no concurso para o Banco Central. Na época, eu passei para técnico da Receita Federal, analista do Banco Central, optei por ir ao Banco Central. Isso foi em 2006, né, o nosso ingresso lá no Banco Central. Ficamos por lá até aposentar em 2019, fazendo uma carreira na área de supervisão bancária, ou seja, vendo se os bancos estão com controles suficientes para cuidar da poupança do povo, ou seja, para que quando você, Alexandre, for lá no Boca do Caixa e falar, eu quero meus 100 mil reais que eu tenho na conta, não, o banco fala, está aqui, não, eu não perdi os seus 100 mil reais. Então, era essa a nossa parte, não era tão ligada à política monetária, não estava mais na área de eficiência do sistema financeiro. Então, foi um período também de bastante aprendizagem e também, como não deixei de me ligar ao sindicato dos funcionários do Banco Central, eu fui por 3 vezes diretor nacional na área intersindical, na área de comunicação, conforme, vamos dizer, fosse sendo demandado, né, nos presidentes de São Paulo. E também fui por um período presidente regional, uma vez que o sindicato acompanha a estrutura do banco. O banco tem 10 sedes no país, portanto, o sindicato tem 10 unidades regionais. Então, é o sinal, fiz aí também aí foi a primeira incursão mais diretamente na área sindical da minha carreira. Ou isso. Bom, então você já estava com 40 e poucos anos, já havia eh, tido uma relação mais ou menos estreita com a parte de comunicação no jornal Hora do Povo, já estava começando a orientar também os sindicatos. Esse seu pendor para a comunicação e a arte e a cultura começaram quando? Como foi esse processo que fazem você hoje ser uma pessoa de grande destaque nessa área? Bem,
com a arte e a cultura, modéstia à parte, acho que começou durante a gestação, lá com minha mãe, porque meus pais foram construtores, né? Qual a origem da Casa do Povo? Já existia o Clube Progresso no Bom Retiro. Teve uma história que eu soube muito depois, um amigo meu, diretor-geral do Jornal Hora do Povo, secretário-geral do MR8, Cláudio Campos. Além da política, ele gostava de aeromodelismo e de quadrinhos. E ele me deu um livro de presente que era os 50 anos da primeira exposição de quadrinhos no Brasil. Eu falei, mas está me dando o livro, você gosta tanto de quadrinhos? Não, é porque eu acho que teu pai está aí. E a história era o seguinte: os quadrinhos eram malditos no Brasil, tinha que ler livros, né, não quadrinhos, e um grupo liderado pelo Álvaro Moyá, ele pediu as pranchas, escreveram lá para os quadrinistas americanos, Will Eisner, Fantasma, Super-Homem, e o pessoal mandou as pranchas. Então tinham lá uma coleção de 10, 20 pranchas, não sei ao certo, e falou, agora temos um problema, que nós vamos, como é que nós vamos fazer? Nós temos que arrumar um lugar para expor, né? Já que todo mundo só quer ler livro, ninguém quer saber de quadrinhos, né? E aí, aí eles lembraram daqueles judeus comunistas do Bom Retiro, e o Cláudio falou, deve ser seu pai. Eu conversei com minha mãe, eu lembro da exposição. Não? Isso era o Clube Progresso, porque os judeus chegaram no Brasil, o padrão europeu de comunidade. Você imagina que as cidades eram uma praça e as casas em volta da praça. Então, tudo acontecia na praça, seja o casamento, seja festa, seja comércio, seja negócios, tudo isso ia acontecendo lá na praça. E no Bom Retiro, onde eles chegaram, primeiramente por subir de trem, também tinha lá uma esquina que era conhecida a pracinha, onde eles todos se encontravam, depois foi diferenciando as entidades, um mais religioso, outro menos, cada um foi criando lá. E esse grupo fez o Clube Progresso, né, era um pessoal mais à esquerda, mais avançado, ligado ao PCB, Maurício Grabois, Salomão Balina, José Alonso Sendax, que é meu pai, vários outros ali estavam mais por esse lado. E durante a guerra existia os comitês Churchill de arrecadação de cobertores, remédios, comidas não perecíveis para mandar em solidariedade para a Europa. E um dos comitês funcionava ali, e o presidente era um russo chamado Manuel Kazoy, que era um lenhador, caçador, uma pessoa bastante bronca, mas que tinha feito uma fortuna fazendo bolsas na Argentina, não em bolsa de valores, fazendo as bolsas de couro lá na Argentina. E um dia ele falou, olha, quando os russos entrarem em Berlim, eu vou dar 500 contos para fazer um monumento, uma casa de... Não, fazer um monumento. Minha mãe disse que ninguém deu muita bola. Minha mãe fez 99 anos agora, 3 dias atrás, 4 dias atrás. Então, ninguém deu muita bola, porque era muito dinheiro. Só que os russos entraram em Berlim, né, como diz a história, e os 500 pontos significaram um terreno, fundações e o projeto. Né? E depois começou a campanha dos tijolinhos e a Casa do Povo foi inaugurada em 53 e o Teatro Taíbe, que funciona, vamos dizer, no subsolo da Casa do Povo, bastante conhecido não só pelo ser depositário das peças que vieram lá da Europa, dos escritores judeus da Europa, mas também pela redemocratização do Brasil. Muitos dos atos passaram pelo Teatro Taíbe. Né? Então, vamos dizer, ali inaugurou um pouco mais para frente, em 60, até ficar pronto, com o projeto Jorge Wilhelm, né? Foi secretário de Cultura em São Paulo, depois várias vezes. Então, em 60 tinha o teatro e ali funcionava a escola onde eu cresci. Então, vamos dizer, já tem a casa onde eu cresci, o corredor e a sala tem duas estantes de parede inteira, livros, livros e mais livros. Né? Então, tudo isso, desde muito garoto, botava para deitar às 8 horas da Então, noite por favor, e ler até às 9. então aquela sua origem de garoto leitor, garoto CDF, tem uma origem, tem uma explicação. Você via em casa
algo que o impulsionava para a vida intelectual. É isso? Sim. Meu pai fez o discurso de inauguração do Teatro Taíbe, era um orador, era tudo escrito, né? Era outra. Então era bastante. Minha mãe, até hoje, ela é regente de coral, do coral do Instituto Cultural Israelita Brasileiro da Casa do Povo, né? Que já tem quase 40 anos. Antes ela cantava, fazia teatro. Embora, vamos dizer assim, desse ponto de vista de exercer a arte musical, eu e meus irmãos tocamos duas coisas, campainha e vitrola, só. Né? Instrumentos, tal, tentamos, mas e nunca conseguimos passar no teste vocal lá para cantar no coral também. Mas em Mas sempre tive compensação, muito apreço pela música brasileira, muito apreço pela literatura, sempre li bastante. Então isso vem desde a mais tenra infância, desde que eu me entendi por gente, eu já fui muito chegado e na Casa do Povo ainda sou conselheiro, mas hoje é um conselho consultivo, vamos dizer assim, de veteranos, mas já fui diretor executivo na área de finanças, né? Não sei exatamente por quê, mas me escalaram para a área de finanças. Então também tem esse lado de apoio, né, às atividades. E hoje a Casa do Povo está com um movimento bom e vamos entregar o Taíbe de novo para o Brasil. sim, mas e aí, e quando foi que você começou a mexer diretamente com os blogs são um fenômeno mais recente da cultura brasileira, né? Mas quem trabalha com blog também, de alguma forma, antes trabalhava com algum tipo de comunicação, com os boletins, com as coisas assim. Como você passou por esse processo também? Sim, desde a escola a gente redigia, mas era bem mais difícil ter um recurso para imprimir um boletim. Então tinha que passar por muitas mãos, muitos leitores para tentar deixar o texto, tanto aqueles do centro Isa, acadêmico quanto os textos do partido clandestino, tal. Vamos dizer, era uma contribuição modesta da minha parte. Mas na hora Isa, do povo, deixa eu lhe eu contar trabalhava na gráfica, um mais segredo administrativo antes do de você que. contar a Hora do Povo. Deixa eu lhe contar. Eu também, você sabe que eu gosto muito disso. E eu lembro que uma vez eu era o responsável por um informativo chamado O Libertador. O Libertador era um boletim político. E um amigo dizia que eu era o foca, o redator, o diagramador, o distribuidor e o principal leitor, que era uma coisa assim muito pequena. E eu era o principal leitor. Rapaz, aquilo. Não, na época eu ficava meio chateado, mas depois me encheu de orgulho, porque é um sacerdócio. Fazer esse tipo de coisa é um sacerdócio. E o Iso vai nos contar agora como era na publicação lá da Hora do Povo. Eu assim, sempre na questão do Hora do Povo, onde eu trabalhei mais diretamente na virada do século, eu sempre trabalhei mais na questão, assim como na Casa do Povo, também, que é outra instituição cultural, eu trabalhei muito mais na infraestrutura logística, ajudar nas finanças, ajudar na administração, do que propriamente no conteúdo. Então, vamos dizer, me considero entendido, mas eu falei, vou dar suporte à atividade editorial, vou dar suporte à questão da gráfica, questão da impressão dos materiais, etc. e tal, muito mais do que os conteúdos. Mas sempre me considerei um bom escritor, né? Minha melhor nota no vestibular, inclusive, foi em português, não foi nem matemática, nem física, tal, para fazer a faculdade de engenharia. Sempre considerei um bom escritor. É, e tinha minhas crônicas, meus contos, tal, não tinha muito como divulgar. No caso do sindicato, dos funcionários do Banco Central, a gente dispunha de uma equipe. Então, aí me permitiu focar um pouco mais no conteúdo. Os 2 anos que eu fiquei na diretoria de comunicação, eu comecei pela diretoria intersindical e nós fizemos, o sindicato não era ligado a nenhuma central, nós fizemos o seguinte, fomos no auditório do Banco Central em Brasília, 6 ou vice-presidentes ou secretários gerais das 6 centrais que haviam outras ainda em gestação na época, com transmissão direta para todas as estações de trabalho do banco por conta do Banco Central. Então, esse tipo de coisa
é o que a gente conseguia fazer de comunicação. Fui aprendendo, a gente vai guardando, um amigo meu, ele sempre diz assim, tem aquele matulão, você vai guardando uma coisa, vai guardando outra, quem guarda o que não quer, sempre tem o que precisa, né? Que é o chamado de talo do sótão, né? E aí eu fui aprendendo as ferramentas, só que no sindicato, equipe, tinha jornalista e tinha o pessoal da infraestrutura, e assim, é mais fácil a gente dar ordem, mas eu sempre procurava me inteirar, aprender, ver como é que funciona esse negócio, estava incipiente, internet, mandar os boletins, fazer o boletim eletrônico, como é que editora, etc. e tal, aprendendo tudo isso, mas sempre mais focado na direção de conteúdo. Eu tive várias experiências anteriores, tanto no trabalho do banco como no trabalho do sindicato dos funcionários do Banco Central e até mais amplamente dos servidores públicos brasileiros, né? E fui, vamos dizer, juntando esse conhecimento e resolvi. Quando eu me aposentei em 2019, eu falei, vou montar uma página, já não tenho todo o conhecimento, mas a gente vai experimentando, vou montar uma página, que é uma forma de, quando vierem os arqueólogos digitais daqui a 2.000 anos, eles vão ter os links para consultar o que o Iso Sendax escreveu, o que o Iso Sendax arquivou de outras pessoas, o que ele montou, se de utilidade for para alguém, vai ter mais um registro para. Então, são 3.500 publicações até hoje, nesses 5 anos e meio. Agora, em final de novembro, completa o 6º aniversário. E comecei ali, bom, isso foi em novembro, me aposentei em junho, foi uma atividade que eu fui aprendendo, vamos dizer assim, na marra. Eu contratei o mesmo programa, mesma plataforma que o sindicato usava, que o Hora do Povo usava, então foi, vou ter universitários para fazer minhas consultas, mas é bastante didático ali, montando as páginas, depois aprimorava tal. E o que eu tenho me dedicado, vamos dizer, em termos técnicos mais, é como é que eu faço para ampliar a circulação, né? A leitura, chegar a mais gente e tal. E até teve uma época que acho que foi o Facebook me mandou um convite. Se eu não queria ser patrocinado tal, então teria que me inscrever um monte de coisa, eu tinha minhas dúvidas se valia a pena ou não. Consultei a diretora de comunicação mais nova, que é mais do ramo, ela foi atriz, a Edna Velho, atual diretora lá do sindicato. Perguntei para ela, falou, também recebi, também achei melhor não fazer com outras pessoas do ano. Então, mas eu não entrei, então eu faço a plataforma, a circulação gratuita, orgânica, que o pessoal chama. E estamos lá com nossos 100, 150 visualizações por dia, e de vez em quando dá um pico, mas aí eu não sei dizer o porquê, né? Não consigo avaliar. Teve uma matéria que eu escrevi sobre o corredor bioceânico, e assim, as matérias mais famosas que eu tinha chegavam a 3.000 no processo cumulativo de anos, né? E todo mês tinha mais 20, mais 30, então continuava circulando. Mas essa em 3 dias deu 35 mil leitores. Eu falei, ué, eu falei, será que o Nicolas Ferreira resolveu retweetar? Mas acho que não era o caso, porque fiquem tranquilos, não tem chance dessa turma gostar do meu conteúdo, nem o Facebook, nem as Big Techs, né? São fãs do meu conteúdo, porque ele é um conteúdo voltado à emancipação, a libertar o Brasil, a construir, no sentido de poder depois construir o socialismo, mas a principal questão é o nacional desenvolvimentismo na política, na economia eu acabo falando bastante mais, pela experiência do Banco Central, né? Eu acredito que enquanto houverem relações monetárias, nós temos que dirigir esses recursos para a produção, mais do que para o rentismo. E o pessoal fala, o governo gasta demais, eu sempre respondo, de fato o governo gasta demais. 1 trilhão de juros, isso é gastar demais, porque a dívida é essencialmente a mesma e gastava o absurdo de 500 bilhões há 5, 6 anos atrás. Já era um absurdo naquela época, e, como diria uma certa ex-presidente, dobrar a meta.
Não Dobraram a fixaram meta. meta e depois dobraram. Antes era 500, não estava fixado, mas chegou em 500, dobraram a meta por mil, que é, vamos dizer, o que o capitalismo precisa para conseguir continuar existindo, né? Acumular cada vez mais para aquilo que Marx chamava de recomposição da taxa de lucro. Então, faço muito denúncias, levantamentos, com base nisso, eu também gosto de ter a página, porque se eu vou falar uma coisa, eu não preciso reexplicá-la todas as vezes. Eu posso, ó, conforme você leu há 2 anos atrás, assim, assado, explica, continua vale, então a gente vai acumulando e vai aprendendo, colocando no Facebook, colocando no Instagram, no LinkedIn. Então, uns vão mais, outros vão menos, tem no X também, mas eu conto principalmente aqueles que visitam o conteúdo. São 100, 150 visualizações por dia, mais ou menos. Ou Então, isso. isso tem sido a minha principal ocupação. Eu lembro que lá no Banco Central, um pouco antes de me aposentar, eu estava num café ali conversando com os colegas. Não, mas eu vou me aposentar e eu vou ter tempo. Aí um virou para mim e falou: Você que pensa. E isso que ainda não tinham nascido as netas, né? As netas nasceram a primeira durante a pandemia, a gente só foi conhecer já com alguns meses de idade, né? E depois, um pouco mais para frente, nasceu a segunda, e aí quando nasceu a segunda, a gente falou, agora podemos mudar para a praia e morar em Santos e caminhar com o pé na areia, depois de fazer as publicações diárias da página Brasil e o Mundo por Iso Sendax, que é o nosso nome fantasia ali da página isosendax.org. Ou isso. É, você milita no ramo que muitas vezes você é confrontado com a chamada mídia corporativa. E a mídia corporativa ela está aprisionada por interesses que seguramente não são os seus. E como é que você imagina que a mídia popular ela pode não apenas sobreviver, porque ela está sobrevivendo através de você e de outros companheiros, mas expandir suas atividades? Ela precisa de que tipo de apoio? É, é importante hoje, exatamente a publicação de hoje fala da nuvem soberana. Então, a gente precisa ter a nossa própria nuvem de processamento de dados, falando do Brasil, e vamos dizer, as explicações para quem tem uma nuvem soberana, inclusive foi tema de discussão durante a SOEA recentemente, né? É o seguinte, precisa ter soberania para armazenar os dados, para que ninguém capture os nossos dados, mas também de processamento. E o processamento envolve a distribuição. Por quê? Porque os algoritmos têm uma lógica, mas no fundo eles mostram que quer as apelações, né, aos sentimentos às vezes mais baixos que as pessoas têm. E depois eles dizem, ó, você quer circular na minha rede, você tem que fazer coisas de baixo calão, tem que fazer coisas que não façam as pessoas pensarem muito. Isso vai circulando, né? E vamos dizer, você une esse tipo de conteúdo com a forma, com o aspecto, com a imagem, né? Seja no Facebook, seja no Instagram, outras redes, tal, você junta tudo isso acaba se retroalimentando. E qual é o interesse das big techs, que são hoje, se eu não me engano, 7 das 10 empresas, né? Nós somos de um tempo que a gente falava das 7 irmãs do petróleo, e mais algumas montadoras de automóvel, metalúrgicas, né, como as grandes empresas do mundo. Hoje, as maiores empresas do mundo, quase todas são big techs, de tecnologia de comunicação. Eles têm o interesse que você fique sempre na rede deles, né? Então, sempre que você põe um link, ó, vá visitar a página do Brasil e o Mundo, vá visitar a página da Terra Redonda, ou do Jornal GGN, ou qualquer outro, ou da Hora do Povo, né? Eles, não gostei disso aí, né? O algoritmo vai procurar diminuir a circulação porque você está querendo tirar a pessoa da rede. Se você fizer com que ele fique na rede, ele vai poder fazer mais anúncios,
vai ter mais leitores e, portanto, vai poder cobrar mais pelos impulsionamentos de conteúdo, de propaganda, né? Então, tem esse interesse. Então, tem o interesse de que não mude a regra que os favorece em termos de acumulação financeira. Então, como é que a gente faz para romper isso? Ter uma rede soberana que cuide do processamento pode ser um caminho para distribuir conteúdo sem as vantagens, sem os interesses comerciais, os interesses monopolistas dessas big techs, que é onde de fato circula a mídia, né? Mais até do que a Folha de São Paulo, que também se insere, cria uma distribuição grande, né? Mas mais do que esses jornais tradicionais ali, essas redes é o que tem mais circulação. Então, romper isso, vamos dizer, eu sempre tive um critério, né? Uma vez eu perguntei para minha esposa como é que eu faço para multiplicar, e ela deu uma sugestão em tom de brincadeira, né? Ah, bota uma musiquinha, dança um pouquinho, né? E certamente você vai ter mais leitores. Mas eu sempre falo o seguinte: primeiro, falar a verdade. 10 pessoas vai ler, uma pessoa vai ler, não tem problema nenhum, mas eu sempre vou falar o que me parece ser a verdade. Não posso ter certeza absoluta que eu fui preciso tal, mas eu procuro sempre falar a verdade. E com isso a gente vai criando. Eu lembro uma vez que eu perguntei se a circulação do HP já estava em 300, 400 mil. Falei, se tivesse assim, a gente já estava no poder, não? Não precisa ter milhões e tal, mas depois que eu saí do jornal, né, que eu fui trabalhar no Banco Central, eu perguntei uma vez, não tem essa circulação hora do povo, não tem uma circulação maciça, mas a gente sempre fala, eu lembro muito de uma edição, falou, basta ter um leitor, nós estamos satisfeitos, mesmo fazendo a impressão de vários. O Fernando Henrique lê essa manchete, não? Nós atingimos o objetivo porque era para o presidente da República que ele queria dirigir uma determinada mensagem. Então, vamos dizer, é um cuidado de sempre falar a verdade e falar a questão principal na frente. Se é para certo, não, mas a gente vai acumulando e vai colocando ali. Agora, mesmo assim, quando você fala de várias redes da imprensa popular, não deixa de ter uma disputa, né? Porque a pessoa, por mais que ela fique 24 horas no WhatsApp, ou pelo menos 16 horas, que talvez seja o tempo médio que as pessoas hoje consultam os aparelhos e tudo mais, ela não vai poder, como diria assim, ver tudo. Então, se ela vai ver num jornal, ela não vai ver no outro. Então, teria que ter algum mecanismo que permitisse centralizar. Eu, pessoalmente, procuro coletar notícias diárias. Então, são 4 manchetes, eu coloco um resuminho e o link para ir para alguma dessas mídias, e um artigo que pode ser próprio, pode ser de terceiros com as referências. E, às vezes, sempre conto uma historinha, né? São muitos assuntos que tem no dia, mas tem dias que eu falo de economia, outros de política monetária, outros da corrupção, outros do fora Bolsonaro, e assim vai, procurando conectar as 4 matérias com uma história. Bom, essa é a minha contribuição de hoje. E, por exemplo, teve o congresso do partido, falei, bom, deixa eu fazer meus 5 minutos de fama, que era o tempo de fala que a gente tinha disponível. Falei, bom, vamos falar da reforma do sistema financeiro e da necessidade da engenharia nacional. Foram os 2 pontos, então não passei para o YouTube, né, mas tive a sorte de uma companheira ter gravado a nossa fala, né? Então vou fazer uma edição, botar no YouTube, que não é a minha especialidade, essa parte de vídeos, eu sempre fui mais ligado à escrita e também na parte financeira eu fui escalado para ser o diretor financeiro do Sindicato dos Escritores no estado de São Paulo, né? Então eu falei, não tenho livro, você tem a página, não tem problema. Eu corri atrás e fiz um livro digital sobre um curso que eu dei na CTB sobre a história do dinheiro. Então, esse também está disponível na página, quando os leitores, os assistentes aqui do nosso programa verem a nossa página, está lá o link
né? Se ele for lá, pode ler, baixar gratuitamente, tudo gratuito, porque eu acho que a minha renda, o que me facilita é a aposentadoria do serviço público. Então, tudo isso são trabalhos voluntários, trabalhos de bom grado. Quem te ajuda a questão do partido procura ajudar a emancipar o Brasil e deixar a nossa terra melhor para todo mundo. Como dizia o professor Galdino, que não era formado em engenharia, mas era um baita engenheiro, digamos assim, né? Ele era formado na vida ali, ele dizia o que nós temos que fazer é aquilo que torna a vida das pessoas melhor, né? E ele fazia as usinas microbiodigestoras, que ele falou, se não fizesse eu, ninguém iria cuidar disso aqui na nossa cidade de Laguna. E o estado de Santa Catarina, inclusive, custeou alguns estudos para ele, né? Para ele ir um pouco mais para frente. E é um mix de bactérias cuja reprodução e morte das bactérias deixa ela sempre com a mesma quantidade para purificar a água, para deixar a água pura ali. Então, por exemplo, tem uma piscina no clube, né? A água pode circular continuamente porque esse conjunto de bactérias que se reproduz, né? Não precisa da manutenção. Então, vamos dizer, são histórias assim que a gente procura contar, expandir. Pedro Dariva, mecânico de automóveis, fez o motor à base de compressão a ar. Não tem combustível fóssil, não tem álcool. Você comprime o ar no motor e ele roda uns 200, 300 quilômetros. E ele fez, vamos dizer, um carro de passeio que ele usava, um utilitário para fazer um outro. Eu falei, teoricamente, poderia ter feito um navio, né? Não teria problema teórico para fazer isso. Onde que ele montou a fábrica? Não montou no Brasil. Não houve investimento para isso, como não houve com Gurgel. Foi trabalhar na Citroën ou na Peugeot, uma dessas ali na Europa, para continuar desenvolvendo os trabalhos dele. Então, vamos dizer, nós temos potencial no Brasil para a engenharia, para a nossa criatividade, para resolver os problemas. Nós chegamos no pré-sal primeiro que todo mundo. Eu lembro que na época a Shell desistiu nos 4.000 metros, e o pré-sal está 7, 8 mil metros abaixo do nível da água, né? Primeiro líder em águas profundas, a Petrobras, então a gente sabe fazer as coisas. Só que a gente tem aqui, para citar só mais um exemplo aqui da região onde eu moro, Santos, uma parte é insular e está de frente para uma outra ilha de Santo Amaro, que agora estão apelidando de Ilha de Dragão, porque fizeram um desenho do dragão, dava certinho o mapa da ilha, isso coisa de alguns dias atrás, né? Tem que fazer uma ligação, hoje é ligado por balsas, né? E aí chegaram à conclusão que o problema de fazer uma ponte, ela teria que começar 3 quilômetros antes e terminar 3 quilômetros depois por causa da inclinação. Com o risco de uma hora também os navios não passarem, porque o porto ele fica atrás da ilha, não? Entra por um canal entre as duas ilhas para ficar abrigado antigamente dos piratas, hoje, mas já está instalado lá o porto. E vamos fazer um túnel submerso. Aí teve uma concorrência, nenhuma empresa brasileira de engenharia se inscreveu para disputar a concorrência. Então, quem vai fazer é uma empresa portuguesa, com sociedade com chineses e tal, que é importante ter o túnel, né? Mas, ao mesmo tempo, também é importante a gente aprender a fazer as coisas e poder fazer. Então, é muito necessária a engenharia. Então, tudo isso eu vou colocando. Sou o diretor de comunicação da Engenharia pela Democracia, era o nosso amigo Bento Guerreiro, né? O diretor inicial, eu era só conselheiro fiscal. Me chamaram, ó, fica no grupo, né? Não era diretor. Só que aí a primeira reunião que eu fui, o Bento falou: olha, que bom que você está aqui, porque você tem uma página, tem uma equipe para redigir, outra equipe para publicar, outra equipe para. Né? Só para resumir, eu aprendi uma expressão com um amigo meu recentemente, a eu-keep. Né? O pessoal chama eu sempre contava a história do teatro, né? Que o cara escreve a peça, depois ele faz o figurino, faz o cenário, tudo, depois ele vende os bilhetes, sobe no palco, apresenta a peça,
e depois faz a faxina, né? Também é uma forma de mostrar como funciona. Mas eu contei para eles, falei, eu estou assim ali, estou aprendendo ainda. Mas aí o Bento veio a ficar doente, eu substituí interinamente lá na função, mas depois ele faleceu. Então também sou diretor de comunicação da Engenharia pela Democracia, que conhece bem lá, os ouvintes também, também tem dado um suporte, aquilo que a gente pode contribuir para a construção do Fórum da Engenharia Nacional e para a primeira Conferência Nacional de Engenharia, que a gente pretende ver em breve realizada, para que a gente possa construir o Brasil que nós queremos, com as nossas próprias pessoas, com as nossas próprias ideias, com a nossa própria engenharia. Isso. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu ainda tenho uma última pergunta a fazer a você. Qual seria a notícia que você ficaria mais feliz de publicar em O Brasil e o Mundo? Além da festa de centenário da minha mãe, que vai ser o ano que vem, mas acho que a pergunta no sentido da questão do Brasil, a notícia que me deixaria mais feliz, feita a paz, a humanidade é uma só. Não? Alcançamos a paz e a humanidade é uma só, não tem mais potências, não tem mais guerra, não tem mais opressão, exploração de um pelo outro, a gente vive em comunidade. E sou um grande fã da Jornada nas Estrelas. Eu acho que isso também ajudou bastante na minha formatura. Até outro dia, perguntar, mas qual é o personagem de desenho animado da sua imprensa? O Jetson. Não tinha nenhuma dúvida com o seu carro que estacionava já direto no andar, tal. Toda a tecnologia, até recentemente, não tão recentemente, uma propaganda do Bradesco, né? Era baseada no Jetson, dizendo que o futuro já chegou, né? Mostrando lá tudo que eles faziam lá. Então, era onde tudo isso a gente possa ter uma vida não só na Terra, mas no conjunto do universo. E na Jornada nas Estrelas, no século 24, um dos filmes eles voltam para o século 21 para ajudar o engenheiro que descobriu a velocidade de dobra, que permite as viagens espaciais interestelares, a formular a teoria. Então, eles vêm do século 24, botam a nave, obviamente, em mas se diz camuflada, né? Para não estragar a história, para ninguém ver a nave e tal, eles camuflam de céu, de nuvens, alguma coisa assim, e vão lá, né? Até o vice-almirante está levando engenheiro, né? Falar, seja discreto, né? Ele chega, a primeira coisa que ele fala, estudei numa faculdade que tem o seu nome, né? Séculos à frente. E o capitão, né, que estava cuidando da segurança, ele vê que a coisa não estava bem, ele vai lá e pega a outra engenheira, que era mais dedicada ao trabalho do que o engenheiro-chefe, e fala, como é que eu vou convencer? Leva ela para a nave. E ela olha assim, nossa, uma nave desse tamanho, gigante assim, isso deve ter custado uma fortuna. Ele vira para ela, talvez você se surpreenda, mas no século 24 não tem dinheiro. Como assim não tem dinheiro? Ah, o que vocês trabalham? Daí fala, onde é que vocês arrumaram? Antes ela perguntou, onde é que vocês arrumaram todo esse material? É uma federação de planetas, então tem muitos recursos e tal, mas não tem dinheiro. Então, para que vocês trabalham? Para fazer mais e melhor. Então, é assim que eu penso, e essa notícia que eu gostaria de ver, que a humanidade é uma só, junto com as espécies dos outros planetas, que a gente possa construir uma vida saudável, digna, e confortável, né? Com a engenharia do conforto, bastante engenharia que deixe confortável para todo mundo e que cada um possa aportar segundo a sua capacidade e receber segundo a sua necessidade. Bom, chegamos ao final do programa. Essa conversa maravilhosa com o Iso Sendax, que veio lá de trás, lendo bastante, crescendo, construindo uma carreira sólida no Banco Central, dando sempre a sua contribuição, o aperfeiçoamento da política no Brasil, uma contribuição que vem dando até hoje, e que a gente pode resumir tudo que ele pensa nessa última resposta que ele deu a essa pergunta de surpresa.
eu espero que os engenheiros possam se inspirar no Sendax, fazendo a engenharia, liberando a sua arte, fazendo aquilo que acha que tem de melhor. Iso, aqui no canal, a despedida é feita pelo convidado. É quem tem a palavra final nos nossos programas. E eu passo a palavra para você para suas despedidas. Prazer estar contigo, Alexandre, poder trocar ideias aqui. Foi bastante, espero ter sido ajudado a alcançar os objetivos de os engenheiros refletirem, gostarem da arte que dominam e da arte que apreciam como espectadores também, que se identifiquem com o Brasil e que a gente possa juntos construir um mundo melhor. Eu fico muito agradecido pela oportunidade. Abraços a todos.